Sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do Terra Brasilis News. Pois é, azedou. Aras e Pacheco em rota de atrito em Brasília. É sobre isso que nós vamos conversar e queria começar dizendo o seguinte, que após o presidente dar o recado de que prefere não reconduzir o Procurador-Geral da República ao cargo, a campanha de Augusto Aras esfriou de vez. Até aliados próximos a eles já estão convencidos de que seu nome não será mais avaliado pelo presidente para reassumir o cargo de Procurador-Geral da República. Pois é, o atual mandatário disse a aliados que Augusto Aras foi muito conivente com o governo anterior e que, de uma forma geral, apoia atos do conservadorismo brasileiro. Muito bem, como mostrou aí já o jornalista Caio Junqueira, o presidente deixou claro em um jantar na casa do ministro Gilmar Mendes essa semana, com a presença inclusive de Cristiano Zanin, que não quer reconduzir Augusto Aras e está estudando nomes, inclusive fora dos 3 nomes escolhidos por associações, incluindo o Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, enfim, não importa. Em consequência a isto, inclusive, Augusto Aras, que também foi convidado para esse jantar, não compareceu, né? E quem disse isto foi a coluna do jornal Estado de São Paulo. Segundo a assessoria de Augusto Aras, ele não compareceu devido a uma viagem que teve que fazer por motivos de saúde de um familiar. Bom, pode ser que seja verdade, pode ser que não. Mas é uma desculpa que vem muito a caráter, no momento muito oportuno, não é isso? Agora, outro que não está também muito contente, e eu vou explicar o porquê, é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, né? Que hoje está sendo elogiado por todos, né? Todo mundo que sempre contestou e apontou o dedo contra o presidente do Congresso, do Senado e do Congresso Nacional, hoje elogia, né? Horas, nós sabemos perfeitamente que nesses 2 últimos anos e meio, o Rodrigo Pacheco andou com o freio de mão puxado, nós sabemos disso. Mas ontem não, ontem ele resolveu falar, resolveu dizer que esta votação que está sendo feita lá no Supremo Tribunal é um equívoco grave, né? Ou seja, é um equívoco essa possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, né? E é uma decisão que está sendo tomada pelo Supremo, já tem 4 votos a favor de descriminalizar o uso de drogas. Muito bem, esse julgamento foi retomado anteontem, quarta-feira, e depois de estar 4 votos a 0, foi suspenso. Mas antes de entrar justamente no que disse o Pacheco e o porquê disse, que é o mais importante, eu queria dizer o seguinte, que o STF entrou numa seara, digamos assim, que não é a dele. Porque eles não são experts para tratar de um assunto que, mesmo antes de ser uma questão jurídica, é uma questão de saúde pública, do qual eles não entendem. Esta é a minha opinião, claro. Porque, muito embora grande parte das pessoas não concordem com o fato de que a cannabis, né, eu vou usar esse termo, não seja a porta de entrada para o uso de drogas, eu particularmente discordo. Pode ser que hoje já não seja mais, porque existem aí na praça, vamos dizer assim, uma série de drogas sujas que são distribuídas com muita facilidade em festas, baladas e praticamente de graça.
porque são muito baratas. No passado, muito pelo contrário, né? De barato só existia a cannabis, porque as outras drogas, que eu não posso nem citar aqui para não infringir as diretrizes do YouTube, né? As outras drogas só comprava quem tinha dinheiro, não é isso? Então, a cannabis era, sim, a porta de entrada. Muito bem, mas, segundo Rodrigo Pacheco, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir a questão, né, e se pode ser liberado ou não o uso de drogas, e não ao Supremo Tribunal Federal. Não cabe a eles decidirem. E o Pacheco chegou a dizer o seguinte: houve, a partir da concepção da lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas, com a pena, né, a ele combinada. Ou seja, dependendo do caso, da quantidade, uma pena maior, uma pena menor, não importa. E também houve a previsão também da criminalização do porte para o uso de drogas. Ou seja, pela lei atual, quem é pego com a mínima quantidade possível, ele já está infringindo a lei. Já existe lei que o condene para isto. Então, é uma decisão que foi tomada pelo Congresso, diz o Pacheco. Ele classificou a descriminalização, sem discussão pelo Congresso Nacional e sem a criação de programas de saúde pública, uma invasão de competência do Poder Legislativo. Vamos levar em conta aqui que, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi aprovado o uso do cannabis como uso recreativo, que pode ser comprado inclusive em lojas que vendem produtos específicos de cannabis, né? A lei foi aprovada e autorizou a abertura de lojas para isso, mas foi feito um trabalho de saúde pública primeiro. E não é assim aberto à vontade para qualquer um comprar. Existem regras. Cada vez que o cidadão vai comprar, ele tem que apresentar, no caso, o documento dele, que é a carteira de motorista nos Estados Unidos, o principal documento que as pessoas usam, né? E fica registrado. Ele só poderá comprar o mesmo produto depois de um determinado tempo. Eu não posso comprar hoje e voltar e comprar amanhã novamente. Só que isto não fez com que diminuísse o consumo de drogas de forma ilegal, comprando de traficantes. Porque o cara ia lá, comprava na loja legalmente. No dia seguinte ele comprava do traficante. Então não resolveu muito a questão. E, inclusive, é um assunto que tem que ser muito bem discutido, muito bem definido. Porque, afinal de contas, quem é que vai definir se a pessoa está portando a droga para uso próprio ou para traficar? É o policial na hora, no ato. Ele que vai ter que determinar, não, isso é para consumo, ou então isso é para tráfico. Então está tudo errado nesse aspecto. Mas a lei atualmente pune até mesmo o usuário. E o STF quer acabar com isso. O Pacheco também disse o seguinte: ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem será comprada essa droga? Será comprada do traficante de qualquer forma. Porque no Brasil não existem lojas, como nos Estados Unidos, para um camarada ir comprar legalmente. Não. É compra para uso pessoal, mas vai comprar do traficante, que é um criminoso. Ou seja, é uma prática grave e que, por isso mesmo, descriminalizar só vai abrir a porta para um consumo maior e para aumentar o crime dos traficantes, que poderão vender mais, né? Muito bem. O Rodrigo Pacheco chegou a cobrar dos ministros a compreensão do papel da arena política e afirmou que o Congresso está trabalhando duramente pelo bem do país. Vamos lá, vai. Pois é, eu penso da seguinte forma: o grande problema nessa decisão,
que está sendo tomada pelo judiciário é definir, então, quem é o usuário e quem é o traficante. Pois é uma decisão que será tomada, como eu disse, pelo policial. Além dessa manifestação aí contra a votação sobre a liberação de drogas pelo Supremo, Rodrigo Pacheco também abriu seu comunicado reiterando que a Advocacia do Senado Federal vai elaborar embargos de declaração em face da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a eficácia do Piso Nacional da Enfermagem, que é outro assunto que fez com que Rodrigo Pacheco reclamasse. Porque é uma decisão que já havia sido tomada pelo Congresso Nacional e o Supremo está revendo. Para ele, o recurso é uma afirmação de cunho político em defesa das decisões do Congresso. O presidente do Senado salientou que o Legislativo tomou a opção de fazer justiça aos profissionais da enfermagem, dizendo o seguinte: uma lei concebida no Congresso Nacional, da forma como foi o Piso Nacional de Enfermagem, não é razoável ser revista pelo Poder Judiciário, que não está lá para legislar, está lá somente para julgar se as leis estão dentro do que prevê a Constituição ou não. Os embargos de declaração servem para esclarecer pontos contraditórios ou obscuros e corrigir omissões de uma decisão judicial proferida em última instância. No caso do direito civil, podem também servir para corrigir erros. Em julgamento encerrado no início de julho, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Piso Nacional de Enfermagem para o setor público deve ser pago pelos estados e municípios apenas na medida dos repasses feitos pela União para esse fim. Como os repasses para cada estado são feitos de forma diferente, cada estado recebe de uma forma proporcional, né, em relação a outro estado. Por exemplo, São Paulo recebe muito menos do que envia, e estados como Amapá recebem muito mais do que manda para o governo federal. O Supremo entende que o reajuste para a enfermagem deva seguir esta mesma proporção, digamos assim, o que vai fazer com que o piso salarial de enfermagem seja diferente a cada estado. Não vai ser um piso nacional, como determinou o Congresso Nacional. No caso do setor privado, o pagamento do piso ficará sujeito à negociação coletiva e a lei será aplicada integralmente apenas se não houver acordo dentro de um prazo de 60 dias entre empregado e o empregador. Né? Na grande maioria dos senadores, houve aí um apoio muito forte para a reação de Rodrigo Pacheco. Todos senadores da base do governo e da oposição apoiaram e aplaudiram a atitude de Rodrigo Pacheco, que sim, reclamou da postura do Supremo. Agora, vem aí na cabeça uma pergunta: por que somente agora Rodrigo Pacheco resolveu questionar as ações do Supremo Tribunal Federal? Se até agora há pouco ele estava de boca calado com tudo que já vinha acontecendo, com tantas outras decisões legislativas que o Supremo adotou e ele nada falou. O que mudou? Várias coisas podem justificar essa mudança de postura de Rodrigo Pacheco. Mas o que mais me chama a atenção, particularmente falando, é que parece que Rodrigo Pacheco caiu na real de que não vai ganhar uma vaguinha lá no Supremo Tribunal Federal. Pacheco, que é jurista, sonhava com uma indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. E penso que ele já caiu na real sabendo que não vai ganhar esta vaga. Horas. Por isso ele andava aí de braços dados com o atual presidente, andava de braços dados com os próprios ministros do Supremo Tribunal, concordando com tudo. Não é isso?
Ao discursar contra as recentes decisões da Corte Maior do Brasil, Pacheco parece estar não somente querendo mandar uma espécie de recado a quem interessar possa, de que ele pode vir a atender uma vontade popular, por exemplo, como também já está pensando em recuperar sua imagem, que ficou suja demais nesses 2 anos e meio que ele está como presidente do Senado Federal, sem ter adotado nenhuma postura pró-conservador. Né? Ele não atendeu nenhuma pauta conservadora. Muito pelo contrário, fechou os olhos para muita coisa e queimou sua imagem. E agora que está chegando a época de eleição, agora em 2024, ele precisa reforçar suas bases, no caso de Minas Gerais, ele precisa dar apoio a prefeitos, a deputados estaduais, para que eles possam dar apoio a ele novamente em 2026, para ser reeleito senador novamente. Ele apoia agora, empresta o nome para um prefeito ser eleito, para depois esse prefeito emprestar o nome a ele para ele ser reeleito senador. Com o nome sujo, ninguém vai querer o nome dele. Então, é a minha visão sobre os fatos, é o que eu penso. Posso estar errado, claro, e se estiver, depois eu peço desculpas. Por enquanto, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Vão lá no Rumble, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link para vocês clicarem e irem direto para o Rumble ver o vídeo de lá, que é mais quente. Não é isso? Desejo a todos vocês um excelente fim de noite nessa sexta-feira, né? Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.